Muito obrigado, muito obrigado. É preciso sofrer para evoluir, no caso, evolução espiritual. Qual a necessidade de sofrer para evoluir? Será que há necessidade de sofrer para evoluir? Ou o sofrimento tem uma outra finalidade, uma outra causa por que acontece o sofrimento? Talvez não seja para evoluir, mas é preciso evoluir. Por que, que as pessoas dizem que a cada sofrimento um degrau de evolução? Será que é isso? O professor Masaru Taniguchi define evolução espiritual da seguinte forma. Ele diz que evolução espiritual não é aprendizado do cérebro. Evolução espiritual é o processo de manifestação gradual da já existente perfeição de Deus que existe no nosso interior, neste mundo. Então, esse é o ponto de vista da Seichonoye. Existem outras formas de definir o que é evolução espiritual, mas para Seichonoye é para manifestar a perfeição que já existe. Não é para você se aperfeiçoar, essa é a diferença. Talvez ache um pouco estranha essa colocação, mas no fundo, está querendo dizer a mesma coisa. Existem pequenas diferenças entre definir uma coisa ou outra. Evolução espiritual não é uma coisa que nós podemos medir, enxergar, quantificar. Então, tem várias teorias, formas de apresentar, mas no fundo, está querendo dizer a mesma coisa, que precisamos apresentar, sermos melhores como seres humanos aqui na face da Terra. O professor Masaru Taniguchi diz que evolução espiritual não é o processo para corrigir imperfeição manifestada até que se torne perfeita, ou seja, não é evoluir no sentido de você imperfeito ser perfeito, mas você conseguir manifestar sua perfeição. Então, na medida do grau de evolução, do nível de evolução dessa manifestação da perfeição interior, existe um nível, parece que está transformando o imperfeito em perfeito, mas não é isso. É fundamental entender, do ponto de vista de quem segue filosofia do Dr. Masaru Taniguchi, compreender que evoluir é manifestar a perfeição, o Jisso que está dentro de nós. Não é mudar a pessoa de ruim em pessoa boa, não é isso. Evolução não significa que a expressão de Deus esteja em processo de crescimento. Ou seja, Deus já concluiu a criação e viu que tudo era bom, tudo era perfeito. Então não é evolução da expressão de Deus. Deus está aprimorando aquilo que criou, não é isso. Não existe evolução espiritual no sentido de evoluir o espírito, o defeituoso para o melhor, para o perfeito. Deus não criou o homem imperfeito que precisa evoluir através da dor ou sofrimento. Essa é a posição bem firme do professor Masaru Taniguchi. Deus não criou o homem imperfeito que precisa evoluir através da dor ou sofrimento. Ele diz assim: é um grande erro pensar que a limitada inteligência do homem volta em ilusão, aprendendo aos poucos a verdade irá se elevar até alcançar a iluminação. É muito importante saber isso, porque eu, por exemplo, eu pensava que era aprendizado do cérebro, então tinha que estudar, ler livro. O processo de aprendizado do cérebro é muito lento. Além disso, depois o professor Masaru Taniguchi diz: se for aprendizado do cérebro, não vale a pena você ter esforçado tanto, porque quando você morre, o cérebro desaparece. Desaparecendo o cérebro,
o esforço que você fez para teu cérebro aprender a verdade não serviu para nada. Então não é aprendizado do cérebro. Embora nós só tenhamos o cérebro como instrumento para poder aprender, para poder fazer qualquer coisa. Mas não é o cérebro, não é aprendizado do cérebro. Quando você entende isso, quando você entende que a verdade já está dentro de você e que basta libertar essa verdade que está dentro de você, o processo de evolução se torna mais fácil, mais leve. Existe uma revelação divina que o professor Masaharu Taniguchi recebeu de Deus, falando da evolução espiritual, que é a revelação divina da evolução espiritual. A revelação divina vem de Deus. O professor Masaharu Taniguchi ouvia, literalmente ouvia. E tem algumas coisas que ele psicografou, como Sutra Sagrada, que ele escreveu, psicografou. Mas a maioria dos textos ele diz que como se escutasse, não é escutar, né? Eu não sei explicar. De vez em quando escuta alguma coisa. Não dá para dizer que é escutar, não é ouvir aqui no ouvido, né? Então é uma ideia que surge na cabeça, como se alguém estivesse falando ou tenha assoprado. A revelação divina da evolução espiritual começa falando da finalidade da vida, manifestar no mundo fenomênico, ou seja, nesse mundo terreno, o Filho de Deus, a essência do homem, do ser humano, o Disso. Esta é a finalidade da vida. Então é manifestar o Disso. Disso é a perfeição, o Filho de Deus que aloja dentro de nós. Por isso que evoluir não é processo de evoluir no sentido de tornar o imperfeito perfeito. É manifestar a perfeição. Claro que tem nível de manifestação da perfeição, então parece que há uma evolução do imperfeito para o perfeito, mas não é isso. Se o aprendizado do imperfeito para o perfeito é um aprendizado do cérebro. Pode acontecer isso, mas quando você aprende a manifestar a perfeição, você não rebaixa mais. Aprendeu a manifestar aquela perfeição, você vai para o patamar acima. Essa é a diferença fundamental. Evolução espiritual é manifestar o Filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança, aqui no Gênesis 1, homem de Sou, expressar essa perfeição aqui no mundo terreno, dentro do teatro, do palco, do grande palco da vida em que nós executamos, cada um tem sua missão, seu papel aqui no mundo. O professor Masaharu Taniguchi diz assim: evoluímos tanto no mundo terreno como no mundo espiritual. O mundo fenomênico abrange tanto o mundo material como o mundo dos espíritos. Você evolui aqui na Terra e evolui lá no mundo espiritual, mesmo não tendo corpo, você evolui. E isso mostra que não é aprendizado do cérebro, porque lá no mundo espiritual nós não temos cérebro. Então quem que evolui? Não é o aprendizado do cérebro. Nós não levamos o cérebro para o mundo espiritual, então não adianta ter aprendido. Você tem que ter assimilado, tem que ter libertado a verdade, a perfeição que está dentro de você, e aí você atingiu um determinado patamar e lá ainda vai continuar evoluindo para outras dimensões. Processo de evolução espiritual. Na revelação divina diz assim: a vida terrena do homem consiste numa sequência parcialmente determinada, pelo qual o Filho de Deus, ou seja, o homem de Sou, deve passar ao se projetar no mundo fenomênico. Ponto interessante é isso: a vida terrena do homem consiste numa
sequência parcialmente determinada. Nós nascemos com uma determinada tarefa, temos que cumprir essa tarefa aqui no mundo terreno. Seria o mínimo, não é que tem o máximo. Você tem que atingir pelo menos aquele mínimo. Se você não atingir, você vai ter que vir de novo e repetir a lição. Eu acho que isso é a pior coisa. Então é melhor atingir o patamar que foi estabelecido e quando for no mundo espiritual, você fazer outro aprendizado e quando voltar, você volta num outro patamar, aí você vai se apresentar como outro personagem aqui no teatro da vida. Isso é comparável ao fato de uma semente da flor se submeter ao sol e à chuva, germinar, crescer, produzir botões e florescer. Então tem toda essa etapa: germina, cresce, produz botões, né? Depois floresce. Então é um processo. A vida do homem também não é muito diferente de uma planta. Nós nascemos, crescemos, produzimos e vamos desabrochar. Evolução espiritual. O homem de só, o ser perfeito, a perfeição do Filho de Deus, passa por uma sequência de acontecimentos, ora desfrutando a felicidade, ora lutando contra as diversidades para se projetar perfeitamente no mundo fenomênico. Então, o gráfico aqui mostra bem, você eleva, desce, sobe, desce, mas o importante é aqui, ó, tem que continuar subindo. Se você vier isso, o gráfico só vier só para baixo, é problema, ou ficar estacionário, ficar aqui fazendo isso, zigue-zague aqui, e no fim da vida você não saiu do lugar. Isso é terrível. Então, o importante é isso, mesmo acontecendo coisas que te levam para baixo, você sobe, aí desce de novo, mas sobe mais um pouco, e assim você tem uma trajetória sempre ascendente. Esse processo de evolução pode ser acelerado ou retardado. Como essa projeção se faz através do acúmulo de vibrações mentais, conhecido como karma, como ilusão, como pecado, ou no caso da Seichono, em algumas situações trata como matriz da mente. Matriz da mente é a composição do que está gravado no nosso subconsciente, o qual o ser humano tem a liberdade de pensamento para purificar ou macular ainda mais com a ilusão. O processo de manifestação do homem de sono, o homem perfeito no mundo fenomênico, que é esse processo de evolução, pode ser acelerado ou retardado conforme a mente de cada um. Conforme você purifica a sua mente ou alimenta com pensamentos, sentimentos bons, você vai modificando a composição da matriz da mente. Modificando a composição da matriz da mente, você vai manifestar melhor, perfeito. A aceleração do processo de evolução é conseguida pela purificação da mente. Na Sutra Sagrada, desejando purificar o mundo da projeção, ou seja, melhorar os acontecimentos, melhorar a nossa vida, deveis purificar a matriz da mente. Matriz da mente é a composição dos pensamentos e sentimentos gravados no subconsciente e eliminar as nódulas da ilusão. Nódulas da ilusão são pó fuligens que encobrem a nossa perfeição interior. O melhor meio de purificar a mente consiste em despertar para a essência, a verdade, conhecer a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta a nossa perfeição interior. E o segundo meio consiste em transcender os desejos materiais. Essa é a forma mecânica, vamos dizer. Você transcende os desejos materiais através da verdade ou passando por sofrimentos. O
os meios para transcender os desejos materiais, que são pela verdade ou pelo sofrimento. Isso que diz na revelação divina da evolução espiritual. O melhor meio para transcender os desejos materiais é compreender a verdade da inexistência da matéria. Porque se você compreender a inexistência da matéria, você não se apega às coisas materiais. Desejo material, quando digo, é desejo egoístico, de posse, de querer ter posse a qualquer custo, mesmo prejudicando os outros. Mas se você liberta desse apego, desse desejo, você transcende desejo material. Quem não consegue compreender esta verdade tem duas alternativas que são dolorosas. É buscar voluntariamente o sofrimento como treinamento para transcender os prazeres materiais. Isso, pessoas partem para esse caminho, mas é um caminho não é muito produtivo, eficiente. Tanto é que Buda Shakyamuni, antes do despertar espiritual, ele ficou 6 anos na floresta fazendo jejum. Depois de 6 anos fazendo jejum, saiu da floresta e foi salva por uma jovem Brahmani que ofereceu arroz com leite, se não me engano, qualquer coisa assim. Naquele momento ele despertou. Ele entendeu que o sofrimento não leva à salvação. O segundo meio é buscar os prazeres materiais e colhe sofrimentos para finalmente transcender os desejos materiais. É o caminho de grande maioria das pessoas, buscar prazeres materiais, colher sofrimento, e poucos finalmente transcendem os desejos materiais. É aquela pessoa que o gráfico fica só subindo, descendo, e no fim ficou estacionário. Viveu 50, 60, 100 anos, mas ficou estacionário. Até, em alguns casos, regrediu, desceu. Sofrimento voluntário e involuntário. Quando falei involuntário, quer dizer que é obrigatório. Quem opta pela primeira alternativa sofre voluntariamente, aquele que busca o sofrimento voluntariamente. E quem escolhe o segundo meio sofre involuntariamente, como consequência de buscar avidamente felicidade na matéria. Diz involuntariamente porque não tem consciência do que está acontecendo, por que acontece coisa ruim, por que acontece a dor, o sofrimento. Então, nesses casos, pode surgir como autopunição ou o pagamento da dívida que Jesus Cristo disse, ou lei do karma, aquilo que você faz ao outro, faz para si mesmo. Então, se você fez alguma coisa que causou sofrimento ao outro, você vai colher alguma coisa que vai causar sofrimento para você. A questão que as pessoas não conseguem muitas vezes entender, porque você causa um tipo de sofrimento para alguém e não é exatamente isso que acontece. O que importa é a dor ou o sofrimento, não a forma de você sofrer. Mas você sofre, fez sentir muita dor, muito sofrimento, uma perca material, financeira, moral, você vai sofrer na pele, passando por dores no corpo através de uma doença. Então, não é a mesma coisa. Não é que alguém vai dar um golpe e vai deixar você sem nada. Pode acontecer. Semelhança. A lei é semelhança, não é igualdade. É isso que tem que tomar cuidado. Senão você vai dizer, isso não funciona. Funciona assim. Pessoas que passam por dificuldades, dores muito grandes, com toda certeza, absoluta certeza, está pagando alguma coisa desta vida ou da vida anterior, né? E aí que se complica ainda mais.
Porém, essa dor, sofrimento, não é castigo por castigar ou fazer sofrer por fazer sofrer. Ela tem finalidade de fazer você compreender a verdade e levar ao arrependimento e não causar mais esse tipo de dor, sofrimento aos outros. Esse é o objetivo. Não é para fazer sofrer por sofrer. Então, se você compreender a verdade e se arrepender das coisas que você fez, você não tem que passar por sofrimento. Então, sofrimento não é uma condição obrigatória. Na Seichan-Noye, além dessas duas alternativas, tem a terceira, que é desmoronamento do karma negativo, ou seja, autodesintegração do karma negativo. Autodesintegração, seja, por si existe um ponto de saturação, porque o karma é uma coisa acumulativa, vai acumulando, acumulando, acumulando. O karma, ela se manifesta como uma forma de dor ou sofrimento, mas se você não compreender, ela reacumula, transmigra e vai aumentando, vai aumentando. É uma espiral crescente. Se for assim, nunca vai ter fim. E esse é muito questionamento de muitas pessoas, até quando eu tenho que sofrer? A providência divina botou um limite. Quando você acumulou, ela como meio que explode. Ela autodesintegra. Só que é um processo muito, muito dolorido. Eu não quero que ninguém passe por isso. Na revelação divina da evolução espiritual diz assim: além desses dois modos de sofrer, há um terceiro. É quando a pessoa experimenta sofrimentos resultantes da turbulência que ocorre em seu perispírito como processo de desintegração do karma negativo. Karma é pecado, ilusão, crença negativa formado no passado. Conclui a revelação divina dizendo assim: eis as razões de o sofrimento não ser eliminado tão facilmente e as comunicações do mundo espiritual enaltecerem o valor do sofrimento e sacrifício. Enaltecer o valor do sofrimento e sacrifício não é para você buscar voluntariamente o sofrimento. Não, isso não leva a grande resultado. Aliás, basta ver o Buda ficou 6 anos fazendo jejum na floresta e ele chegou à conclusão que sofrimento não leva à evolução. Basta ver os escravos, a vida de um escravo, viver acorrentado, dormir no chão, sem roupa, sem nada, passar fome, e existe algum escravo que foi no céu e está batendo asas? Não existe. Então não é, esse sofrimento não é o caminho. A razão do sofrimento não ser eliminado tão facilmente é porque você tem que resgatar. Mas se você compreender que através daquela situação, daquele processo que está passando, alguma coisa, um karma negativo ou um pensamento, um sentimento negativo, alguma coisa ruim, uma energia ruim dentro de você está se desintegrando, está acabando, você vai compreender e não vai ficar revoltado, não vai ficar chateado. Com isso, eu libertei das energias negativas, dos karma negativos. Muito obrigado, muito obrigado. E aí você vai expressar gratidão. Quando você expressa gratidão, você transcende o karma, porque você não transmigra o karma. Isso que é o fundamental. Seichan-Noye trouxe ao mundo o caminho da salvação sem ter que passar por sofrimento, como está na Sutra Sagrada: desejando purificar o mundo da projeção, deveis purificar a matriz da mente, eliminar as nódoas da ilusão. Eliminar nódoas da ilusão é libertar a vida
o Filho de Deus que está preso, a verdade que está dentro, preso, o Espírito, vida espírito, espírito com E maiúsculo, não alma, espírito. O espírito está preso pela ilusão, pelos sentimentos negativos, pensamentos negativos acumulados aqui no seu corpo astral. O caminho da salvação que a Seitianoye trouxe, em primeiro lugar, a revelação divina da grande harmonia. A harmonia e a gratidão, gratidão e harmonia é a grande chave da libertação. Trouxe a leitura da Sutra Sagrada e os livros contendo a Palavra da Verdade, que é a coleção Verdade da Vida. Então, quando você lê a Palavra da Verdade, essa Palavra da Verdade desperta, acorda a verdade que está adormecida dentro de você. É aquela situação que o leão que foi criado por carneiro, quando ouviu o rugido do leão, ele despertou que ele é leão. E é exatamente isso, quando você lê com intensidade a palavra da verdade, aquela verdade toca na verdade que está dentro de você e faz ela manifestar. Desperta a verdade. Quando desperta a verdade, é luz. Luz apaga qualquer treva, qualquer ilusão, qualquer pecado, qualquer karma negativo. Trouxe meditação Shinsokan, que complementa tudo isso. Meditação é um processo que todo mundo recomenda fazer. Seitianoye tem uma meditação chamada Shinsokan, que tem essa finalidade também de tocar seu Deus interior, acordar o seu Deus interior e fazer manifestar a perfeição, ou seja, manifestando a perfeição, você evolui espiritualmente. Por fim, deixar a frase do Buda: o sofrimento não leva à evolução espiritual. Não vale a pena buscar sofrimento voluntariamente. Se você entender por que tem que passar por sofrimento, você não tem que buscar o sofrimento. Basta você se arrepender e buscar ser uma pessoa melhor. Em vez de buscar sofrimento, busca ser uma pessoa melhor. E com isso você vai evoluir. Não vale a pena sofrer, isso que eu quero dizer. Muito obrigado. Muito obrigado.